Boa noite a todos. Boa noite. Glória a Deus, que Deus abençoe a tua vida. Que bom que você está aqui para mais um culto, não é verdade? Que Deus seja louvado. Nós estamos reunidos aqui por causa de Jesus. Tudo que a gente faz é por causa dele. Queremos que Jesus olhe para a gente, fique feliz nessa noite, com o nosso louvor, com o nosso coração principalmente. Amém? Amém. Ronan, muito bom te ver aí. Visitante querido, seja bem-vindo. Tá bom? Ronan é esposo da Carla, tá? Para quem não conhece. Seja bem-vindo. A palavra de hoje, queridos, está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Nós estamos hoje fechando a nossa série de mensagens sobre os encontros de Jesus com algumas pessoas, encontros esses que foram transformadores para essas pessoas que se encontraram com Jesus. Obviamente que muitos outros encontros ficaram de fora. Eu procurei estar sensível um pouco durante o mês, como a gente sempre faz, para estar, assim, para perguntar, Senhor, qual é o próximo? Qual é o próximo? E eu creio que Deus foi orientando e dando direção. Lucas 23, hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com os ladrões da cruz, mais especificamente com um deles, mas vamos mencionar os dois. Lucas 23, 32 e 33. E também eram levados outros dois que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Agora verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: "Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também." Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: "Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum." E acrescentou: "Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino." E Jesus lhe respondeu: "Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso." Hoje você estará comigo no paraíso. Lucas termina o evangelho dele, na minha opinião, com um dos melhores encontros de Jesus, com uma das conversas mais profundas de todo o Evangelho, que poderíamos até dizer que resume o Evangelho, esse encontro do ladrão com Jesus. Eu lembro de João capítulo 2, quando Jesus é convidado para um casamento, e o que acontece lá, você lembra? Acabou o vinho. E aí Jesus transforma a água em vinho. E o que é que o mestre Sala diz? Puxa, nos outros casamentos, primeiro se serve o vinho novo. E depois que o pessoal já está meio alegre, já meio embriagado, então se serve o vinho inferior, porque as pessoas nem vão notar, né? O cara já está mais para lá do que para cá, nem vai perceber que o vinho não é de tão boa qualidade. Mas esse vinho que esse cara serviu nesse casamento, que era a água que Jesus tinha transformado em vinho, é muito melhor que o primeiro que foi servido. Então me parece que Lucas aqui deixa o vinho novo, o vinho bom para o final. A gente vai dar uma olhada um pouco nesse encontro e nesse discurso, nessa conversa, e vocês vão perceber um pouco do que eu estou querendo dizer. Muito obrigado, Madalena. Deus te abençoe. Muito obrigado. Então, nesse texto aqui, gente, era Páscoa já. Se vocês estão lembrados, era Páscoa. Jesus foi crucificado e executado na Páscoa. Jerusalém estava cheia, as ruas
lotadas de gente, pessoas de todas as nações em Jerusalém, porque essa era uma das festas obrigatórias para todos os judeus que estavam espalhados. Os judeus, eles iam pelo menos 2 a 3 vezes a Jerusalém, e uma delas era para o encontro da Páscoa, para a festa da Páscoa. E foi nesse encontro, então, nessa festa, nesse ambiente de festa, que Jesus é preso e executado. Jesus, nesse momento aqui, dessa leitura aqui, Jesus já havia sido preso, julgado, coroado com espinhos, estava vestindo já, o texto diz que eles deixaram Jesus nu. Jesus, a gente não sabe o grau de nudez que Jesus estava, mas provavelmente pelado, né? Talvez no mínimo com algo muito pequeno, mas é possível que estivesse completamente nu, depois de ter sido espancado, cuspido, zombado, açoitado, estava todo machucado, sangrando. Colocaram sobre ele a cruz de espinhos, que certamente feriu a cabeça dele, e colocaram sobre ele também uma capa vermelha que simboliza realeza, né? A cruz, a coroa, mas a capa como uma ironia a respeito da realeza de Jesus. Então é nesse ambiente que está tudo acontecendo. Jesus também é crucificado ao lado de 2 bandidos. A cruz, gente, naquele momento da história, porque assim, a cruz de Cristo, ela mudou de significado lá pelo 4º século com Constantino, quando ele vai abolir esse tipo de pena de morte, de execução, e a cruz vai se transformar no símbolo do cristianismo, no símbolo da nossa fé, no símbolo do perdão. Mas até então, antes disso, a cruz era uma pena de morte extremamente violenta, que era dada aos bandidos, aqueles que se levantavam, os rebeldes, aqueles que se insurgiam contra o Império Romano. Então, teve ocasiões em que Roma executou ao mesmo tempo 6.000 pessoas. Então, todos aqueles que se insurgiam contra Roma eram, então, a cruz era um instrumento de punição e de morte. Então é isso. Então Jesus foi crucificado nesse ambiente. A Bíblia fala, Gálatas vai repetir isso, que a cruz era um instrumento de maldição. Gálatas vai dizer: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a cruz era um instrumento de maldição. E por isso Jesus se fez maldito, né? A vida de Jesus não foi tirada. O Império Romano não tirou a vida de Jesus. Não foram os soldados. A Bíblia diz que ele se entregou voluntariamente por todos os nossos pecados. Então, não foram os romanos que mataram Jesus. Ele mesmo se entregou na cruz por nós. E Jesus é crucificado em meio a 2 bandidos ali. Esse texto de Lucas vai dizer que ele foi crucificado. Você lembra qual o termo que usa? 2 malfeitores. Mas nós sabemos pelo Evangelho de Mateus que eram 2 ladrões. Existe no Novo Testamento, na língua grega, duas palavras para falar de ladrões. Uma delas é clepto, de onde nós temos a palavra cleptomania, que é um ladrão. Lá onde diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir, ali a palavra é clepto. Mas existe também uma palavra para designar o ladrão, que é lestos. Desculpa. E o lestes era um ladrão, mas um ladrão violento. E um ladrão que usava de crueldade para executar seus crimes. E esses 2 que estão aqui são lestes. São 2 ladrões cruéis e violentos. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Quando Jesus descreve um homem que estava indo no caminho e ele foi atacado por 2 assaltantes ali é lestes. E esses assaltantes quase mataram aquele homem, deixaram caído à beira da estrada, até que o bom samaritano o leva para uma hospedagem.
Então, os lestes aqui eram esses homens violentos e cruéis. Então, não são apenas dois ladrões que estão ao lado de Jesus. Alguns estudiosos dizem que esses lestes, eles eram um braço direito dos sicários, que eram um grupo revolucionário que constantemente criava problemas para Roma. Vocês lembram do chefe, vocês não lembram, não, desculpe. Lembram de Barrabás, que deveria ter sido crucificado aqui também? Jesus pegou a cruz de Barrabás. A cruz estava preparada para Barrabás e para dois outros lestes. E o Barrabás era o chefe desse bando. Então Jesus foi crucificado no lugar dele. Existe também uma palavra na língua grega que é a palavra que Lucas usa, que é kakurgos, que é os malfeitores, que são pessoas de essência má, são pessoas malignas. Então, eles são lestes de Mateus, os assaltantes violentos, e são essas pessoas malignas aqui em Lucas. Então, são pessoas que eles não estavam crucificados por qualquer crime. Eles fizeram algo grave para estarem sendo crucificados aqui nesse momento. Só que uma outra observação que eu quero fazer é o seguinte: lá em Mateus, o texto vai dizer que os dois ladrões insultavam Jesus. E aqui Lucas vai dizer que um dos ladrões insultava Jesus. O que acontece? Os estudiosos acreditam que durante esse tempo da crucificação, um deles foi profundamente tocado por Deus e ele mudou de atitude no percurso, enquanto o outro continuou blasfemando contra Jesus e não teve salvação para ele. Então, olha só, esse ladrão aqui nesse encontro que nós estamos vendo, esse homem que é violento, que é assaltante, esse cara, ele tem aqui um momento de lucidez muito grande com toda essa conversa que ele demonstra aqui com Jesus. Eu posso dizer que ele teve claramente a mente dele iluminada pelo Espírito Santo, porque ele conseguiu perceber ali na cruz, olhando para Jesus, gente, que ele não estava diante de uma pessoa qualquer. Ele conseguiu olhar para Jesus ali, lembrando que havia uma plaquinha, a acusação contra Jesus, vocês lembram qual era? Jesus Nazareno? O Rei dos Judeus. Diz que essa placa estava em 3 idiomas: latim, grego e aramaico. Então ali estava a acusação contra Jesus. Só que esse cara, ele percebe que não está diante de um homem qualquer. E ele faz ali na cruz uma confissão de fé muito poderosa em Jesus Cristo. Ele demonstra uma atitude de fé muito poderosa. Então, a primeira coisa que ele faz, vocês lembram aqui, ele evangeliza o outro ladrão. Você nem ao menos teme a Deus, estando em igual sentença, estando na mesma sentença. Ele vai exortar o outro ladrão a ter temor a Deus no seu coração. Você não teme a Deus, nem mesmo estando debaixo da mesma sentença que ele? Olha como esse ladrão tem a mente iluminada, porque ele consegue perceber a divindade de Jesus aqui. Você não teme a Deus estando debaixo da mesma sentença que ele? Ele consegue olhar para Jesus todo maltratado, todo machucado, sangrando, humilhado, e ele consegue perceber que Jesus não era um homem apenas que estava sendo crucificado naquele momento. E ele vai dizer para o outro: você não tem temor a Deus, você não teme a Deus, estando debaixo da mesma sentença que ele? E, gente, uma coisa que eu queria falar aqui, a primeira delas é isso. Por que é que nós obedecemos a Deus? Por que é que você segue a Deus? Por que é que você tem atitudes de obediência no seu dia a dia? Por que é que você respeita o teu cônjuge, o teu esposo, a tua esposa? Por que é que você trata teus filhos com dignidade?
É porque você tem temor a Deus ou porque você segue regras? Tem muita diferença de ser apenas uma pessoa que segue regras e de uma pessoa que tem temor a Deus no coração. O livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quiser ser uma pessoa sábia, começa por temer a Deus. Então nós fazemos o que fazemos, somos obedientes, tratamos os outros com dignidade, somos honestos, somos íntegros no dia a dia, porque nós temos temor a Deus, não por medo de punição da lei e não para agradar pessoas, não porque nós estamos sendo vigiados e temos regras a cumprir, mas porque nós tememos a Deus. O temor a Deus, gente, quando a gente teme a Deus, a gente não faz escondido aquilo que a gente não deveria fazer. Mesmo quando você tem a opção de fazer algo que ninguém vai descobrir, você não faz por quê? Porque você teme a Deus. Quando a gente lê a história de José do Egito, que ele foi assediado sexualmente pela esposa de Potifar e que ele poderia consumar aquele adultério, ele não o fez por quê? Eu já disse isso algumas vezes aqui no púlpito. Ele não o fez porque ele temia a Deus. Não existia ainda naquela época uma lei dizendo não adulterarás. Porque esse episódio acontece alguns séculos antes da lei de Moisés ter sido entregue ao povo. E antes que houvesse uma lei dizendo não adulterarás, ele já sabia que aquilo era adultério e que ele não faria aquilo por temor a Deus. E esse ladrão tem aqui uma atitude de temor a Deus. Você não teme a Deus? Nem estando debaixo da mesma sentença que ele? Gente, isso a gente precisa carregar para a vida da gente. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer é por temor a Deus. Porque quando a gente perde o temor a Deus, nós nos transformamos muitas vezes em crentes ímpios. Quando eu fecho a minha boca para falar de alguém, eu faço isso por temor a Deus, porque eu sei que desagrada a Deus. Eu uso a minha língua com temor a Deus. Eu uso o meu dinheiro com temor a Deus. Eu me dirijo às pessoas respeitosamente por temor a Deus. Não porque é uma regra. Não porque é uma obrigação, mas porque eu tenho temor e eu amo a Deus no meu coração. É por temor a Deus, gente, que a gente faz o que tem que fazer. E esse camarada, ele caiu em si. Tem um texto que eu gosto de João 15, que fala sobre o filho que a gente chama de pródigo, ou filho perdulário, que gastou o dinheiro do seu pai de maneira irresponsável. O texto diz que depois de ele ter passado por tudo que ele tinha passado, ele estava lá praticamente comendo a comida dos porcos, a lavagem dos porcos, o texto diz que ele caiu em si. E ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão por tudo que eu fiz e vou pedir que ele me receba pelo menos como um empregado da casa. Por quê? Porque ele caiu em si. Esse camarada aqui na cruz, ele caiu em si. Ele teve um momento de lucidez, um momento em que a mente dele é iluminada pelo Espírito Santo. Ele olha para Jesus e ele vê que não é um homem que está ali comum. Ele olha para Jesus e ele vê que quem está ali é um inocente. Porque o que é que ele vai dizer para o outro ladrão? Nós estamos aqui porque nós merecemos, é a punição pelos nossos atos, mas esse não fez nada. Então ele consegue olhar para Jesus e ver que ali junto com ele na cruz tem um inocente que foi crucificado, que foi executado também, que não merecia estar ali. Esse cara cai em si e ele consegue olhar e que mais que ele vê em Jesus? Ele consegue ver em Jesus o Rei, porque ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando você vier no teu reino. O motivo pelo qual Jesus foi zombado, que é ter sido acusação contra ele, foi de querer ser rei.
E vocês lembram da conversa com Pilatos? Eu já mencionei aqui. Pilatos, zombando de Jesus, diz: você é rei, então é? E Jesus confirma: assim como você está dizendo. Só que Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Porque se eu quisesse, eu invocaria os meus súditos e eles mandariam viriam legiões de anjos para me defender aqui. Então ele consegue olhar para Jesus e ver que Jesus de fato era o Messias, era o rei que Israel estava esperando, aquilo que ninguém viu ali. Nem os soldados romanos viram, nem aqueles que o executaram, nem o texto diz que os fariseus e os principais líderes da religião judaica estavam lá, nem aquilo que o outro ladrão não viu. Esse camarada conseguiu ver Jesus como rei e Jesus como Messias. Ele teve uma revelação espiritual. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês: ninguém se converte se não tiver uma revelação espiritual de quem é Jesus. Nós só conseguimos nos converter se a gente conseguir entender quem é Jesus pelos olhos espirituais, porque com olhos humanos a gente vai ler os evangelhos e não vai perceber quem é Jesus. Foi só mais um personagem da história que foi crucificado. Agora, para aqueles que têm a sua mente iluminada pelo Espírito Santo, ele vai ter essa revelação de fato de quem é Jesus. Por isso que a conversão, ela não é uma decisão: vou para a igreja, agora eu sou evangélico. Conversão não é virar evangélico. Tem um monte de evangélico que vai para o inferno, com a Bíblia debaixo do braço ainda, e falando glória a Deus e aleluia. Ser evangélico não quer dizer nada. Ter uma religião não quer dizer nada, se nós não reconhecemos quem é Jesus, e o que Jesus fez na cruz, e o poder disso que ele fez na cruz. Não basta entrar para uma religião. O que nós precisamos é desse novo nascimento, dessa revelação de quem é Jesus. Por isso que a gente tem tanto crente meia boca, crente que vive em cima do muro, porque não entendeu quem é Jesus, não entendeu com os olhos espirituais quem é Jesus. Pode ter compreendido um pouco com a mente, com o raciocínio, mas espiritualmente não teve um encontro e não nasceu de novo. É isso que acontece. Mais uma coisa que eu queria dizer sobre a forma como esse camarada foi iluminado. Ele olha para ele mesmo e o que é que ele vê? Quando ele olha para ele mesmo. Ele merecia, tá? Esse homem não fez nada, mas nós estamos pagando pelos nossos atos. O que está acontecendo conosco aqui é merecido. Nós merecemos estar nessa cruz. Nós pecamos e nós merecemos estar aqui. Ele está colhendo o que ele plantou. Ele é um lestes, um assaltante violento que usa de crueldade para cometer os seus crimes. Ele reconheceu bem o que ele era e ele disse: nós merecemos estar aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Toda pessoa que nasceu de novo, que tem uma experiência de conversão, ela vai ter consciência do quão pecadora ela é. Gente, quando a gente começa a estudar música, a gente percebe que quanto mais a gente estuda música, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Quando a gente não sabe tocar, a gente começa lá 2, 3 acordes e a gente acha que está arrasando ali, né? Tá cantando, eu vejo alguns vídeos de vez em quando, o povo tocando um violão desafinado, cantando lá no YouTube desafinado e acha que está arrasando. À medida que você vai evoluindo na música, que você vai estudando, você percebe: opa, eu não sei nada, eu tenho muito que estudar ainda. À medida que você se aproxima da presença de Deus, você vai percebendo o quanto você é pecador. Pedro um dia tem uma experiência com Jesus e o que ele diz? Senhor, se afasta de mim porque eu sou um pecador. Pedro, quando percebe quem é Jesus, ele vai dizer: se afasta de mim, eu sou um pecador. Quanto mais você tem a experiência de caminhar com Deus, de experimentar a presença dele, mais você vai conseguir se ver e compreender a necessidade da graça, a necessidade do perdão. Você vai compreender a misericórdia que ele reservou para a sua vida. Agora, quando a gente não tem entendimento de questões espirituais, a gente até se acha bonzinho.
A gente acha que não merece o inferno. Ah, eu não mato, não roubo, não bebo, sei lá o que mais. Então eu tô bom para ir para o céu. Eu ajudo os pobres, eu sempre ajudo as pessoas quando eu preciso. E a gente acha que pode ir para o céu ou ser salvo com a nossa própria justiça, com os nossos próprios atos. Mas à medida que você se aproxima de Cristo, você vai perceber o que é. Bom, é só comigo isso, é com vocês também. Óbvio, né? À medida que você vai se aproximando de Jesus, você percebe que você precisa dele. Você percebe que todos os dias você precisa dele e precisa da graça dele sobre a sua vida. Então essa consciência, nós vamos participar da ceia daqui a pouco, e a gente precisa fazer essa revisão de consciência, sondar os nossos caminhos e dizer: Senhor, obrigado pela cruz do Calvário. Realmente eu não mereço, mas eu recebo pela tua graça, pela tua graça. O ladrão aqui, gente, eles chamam de bom ladrão, mas não existe bom ladrão, né? Mas ele ficou conhecido como bom ladrão. Ele faz uma declaração de fé aqui. O que ele faz é uma declaração de fé em Jesus. E o que ele vai dizer? Ele vai colocar em Jesus a esperança para a alma dele. Senhor, lembra-te de mim quando você vier no teu reino. Se lembra de mim, Senhor. Lembre-se de mim quando você voltar no teu reino. Ele percebeu que Jesus tinha poder para salvar ele. Ele percebeu que Jesus tinha poder para tirá-lo dali. E ele pediu que Jesus lembrasse dele. Gente, é difícil às vezes a gente lidar com cristãos, como pastor eu já vi isso muitas vezes, que cristãos, que eles não pensam na eternidade. Tem muito cristão que não pensa na eternidade, ele não pensa nesse reino que está por vir, que está para ser consumado. Tem cristãos que vivem uma vida muito aqui nessa terra, muito agarrado a esta terra. E quando começa a acontecer algumas coisas ruins na vida dele, parece que ele entra em pânico, ele entra em desespero, parece que Deus não existe, ele não tem uma esperança de vida eterna, uma esperança de perdão, uma esperança de salvação. E Jesus, ele nos oferece a maior das esperanças que uma pessoa pode ter na sua vida. Jesus é a nossa esperança. Posso ouvir um amém aí? Amém. Nós precisamos, gente, olha só, cultivar uma mente que está conectada com a eternidade. Você precisa desejar essa eternidade. Você precisa desejar esse outro reino que está por vir. A gente precisa desejar, a gente precisa sonhar, a gente precisa ter essa esperança dessa nova vida que está por vir. Eu já disse outras vezes aqui, não existe vida após a morte, o que existe é vida após a vida. Esse é um provérbio judeu. Existe vida após a vida, você não vai morrer. O que você vai fazer é sair dessa barraca aí. Você vai fazer uma transição e vai partir para a vida que Deus preparou para você, para a morada que Deus preparou para você. E esse ladrão aqui na cruz, ele consegue visualizar isso. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A gente precisa desmamar dessa terra aqui. Nós somos, a Bíblia diz, peregrinos nesta terra. Peregrinos nessa terra. Amém? Amém? Mas vamos lembrar que muitos dos peregrinos ficaram pelo caminho. Muitos dos peregrinos murmuraram, se rebelaram e ficaram pelo caminho. O Canaã do Antigo Testamento é símbolo de um Canaã celestial. O Canaã do Antigo Testamento é o símbolo do descanso que Deus tem preparado. E o texto de Hebreus 4 vai dizer que muitos deles não herdaram o descanso por causa dos posicionamentos incrédulos que eles tiveram. Assim como muitos daqueles que se dizem evangélicos também não vão entrar no descanso.
por causa de posturas que tiveram nessa vida. Agora é a hora de vocês. Posso ouvir um amém? Amém, amém, gente. A gente tem que se manter firmes e nós vamos entrar nesse descanso. Nesse descanso. Olha só, Jesus diz para ele, depois que ele manifesta essa esperança, o que em verdade eu te digo. Quando Jesus diz em verdade, ele está dizendo assim, a minha palavra é palavra de confiança. Você pode confiar na minha palavra. Jesus diz, o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando Jesus diz em verdade vos digo, ele está dizendo, a minha palavra é de confiança e a minha palavra vai acontecer. E ele diz, hoje você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo, por causa dessa esperança, você estará comigo no paraíso. Jesus conhece, gente, os pensamentos das pessoas. Jesus conhece a sinceridade do coração das pessoas. E sinceramente, Jesus viu sinceridade no coração desse ladrão. Às vezes a gente fica julgando a vida das pessoas, né? E querendo achar que a gente pode avaliar o que está no coração delas ou não. Uma pessoa qualquer diria, o cara roubou, matou, usou de violência a vida inteira e agora vai para o paraíso. Agora virou crente. Não acontece isso. Eu lembro de um caso, isso aqui é para os mais velhos, tá? Se eu não me engano, o ano foi 1992. E eu já falei sobre isso também. O assassino, o namorado de uma atriz da Globo chamada Daniela Pérez. Ele matou ela de uma forma muito cruel e ele ficou preso muitos anos. E a família, obviamente, muito indignada, desejou sempre a morte e o inferno para ele. Mas num determinado momento, aquele camarada se converte. E aí, qual era o comentário das pessoas? Ah, virou crente agora. Virou crente, quer abrandar. E o pior de tudo, não é que ele só virou crente. Para piorar, ele virou pastor, dentro do presídio. E as pessoas metralhando. Agora, quem de nós tem condições para dizer que a conversão e o arrependimento não foram reais? Esse camarada aqui merecia ser salvo? Sim. Não. De jeito nenhum. Quem merece ser salvo, gente? É porque nós, com os nossos padrões morais, a gente olha para algumas pessoas, esse cara é muito pecador. Né? Esse cara pecou demais. E aí, mas esse cara é metralhado ainda, tem muita gente que diz, graças a Deus que morreu, desgraçado, está no inferno. Eu não sei dizer o destino da alma dele, se ele se converteu de verdade ou não, só Deus pode. Mas se ele se converteu e teve um encontro com Jesus de verdade, sim, ele já está no paraíso porque ele morreu. Mesmo sem merecer. Jesus não veio para os sãos. A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, para aqueles que não merecem. Gente, a nossa justiça própria tem que ir para a lata do lixo. A nossa justiça própria, quando a gente julga as pessoas, tem que ir para a lata do lixo. Só Deus pode dizer quem vai ou não para o céu. E Jesus ali estende para ele uma palavra de perdão e diz, você vai estar comigo hoje no paraíso. Gente, olha só, quem nos coloca no paraíso não são as nossas obras. Não são as nossas obras que vão nos levar para o paraíso. Não é o fato de sermos bonzinhos, de termos ética, de pagar as contas em dia, de não roubar ninguém. É a cruz de Jesus Cristo e o perdão dele que podem nos salvar. Somente a cruz de Jesus. Agora, uma outra pergunta que eu te falo, que eu faço é, o paraíso, o que é o paraíso? Que Jesus promete. Você sabia que existe um paraíso à nossa espera? Essa é a palavra, talvez, da língua portuguesa mais elevada que a gente pode encontrar para designar aquilo que Deus está
preparando para nós. Mas o apóstolo Paulo experimentou o paraíso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 15, verso 4, ele vai dizer: eu conheço um homem que há 14 anos atrás foi até o paraíso. E ele viu coisas tão maravilhosas que lhe foram proibidas dizer. Essa pessoa é o apóstolo Paulo, certamente. Paulo esteve no paraíso. E ele viu e ouviu coisas tão maravilhosas, mas foi proibido a ele dizer o que ele tinha visto e ouvido. E eu acho que é por isso que o apóstolo Paulo se transformou um cara tão intenso, que foi até as últimas consequências pela missão e pelo nome de Jesus Cristo. Se vocês pegarem 2 Coríntios capítulo 11, o tamanho do sofrimento que o apóstolo Paulo enfrenta, ele vai dizer que ele ficou, eu não me lembro quantos dias, um dia, uma noite, vagando pelo mar, talvez agarrado num tronco. Paulo passou por todo tipo de sofrimento e sempre se manteve muito intenso e muito crente na fé, porque ele teve uma experiência de ver o que estava aguardando ele. Gente, não importa a riqueza, os bens, o patrimônio que você alcance nessa terra, nada pode ser parecido com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É por isso que Jesus fala: o que dará o homem em troca da sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que ele vai dar em troca da sua alma? O que é que ele pode dar? Então, nós cremos naquilo que Jesus diz em João 14. Eu estou indo, estou preparando um lugar para vocês. Amém, gente? Amém. Olha só, esse ladrão não foi batizado, nem por imersão, nem por aspersão. Esse ladrão não participou de Santa Ceia, tá? Ele não pôde ressarcir as pessoas que ele fez o mal. Ele não deu tempo de pedir perdão para elas, tá? Ele não teve boas obras, nenhuma boa obra que pudesse justificá-lo. Ele foi salvo inteiramente pela graça de Jesus Cristo. É um exemplo de alguém que foi salvo somente pela graça de Jesus Cristo. E a gente é todo um bando de besta que fica brigando por um monte de coisa, achando que isso vai nos levar para o céu. Achando que é mais justo do que outros. Não é verdade? Quanta gente se matando na internet porque tem que batizar assim, senão não vai ser salvo. Não, o certo é batizar desse jeito, senão não vai ser salvo. Tem que batizar criança, ou não pode, é proibido batizar criança. A gente está envolvido em umas discussões tão neuróticas, tão idiotas às vezes, que a gente não percebe que não tem nenhuma obra nossa que possa nos levar à presença de Deus. É inteiramente pela graça. Você é salvo pela graça. Esse é um dos princípios da reforma protestante. É a graça de Deus. Então, uma coisa que eu quero te dizer: pega essa tua culpa que você tem aí dos pecados do passado, joga na lata do lixo, porque ela não serve para nada. Você precisa aprender a se perdoar e a perdoar as pessoas à tua volta. No céu vai ter um bando de pecador que não merecia estar lá. Eu falei para vocês que eu conheci um tempo atrás, alguns anos atrás, um homem que me ligou. Eu estava no processo eu estava acompanhando um rapaz que tinha problema com o crack. E um rapaz lá de Goiânia, líder de uma casa de recuperação, me ligou. E ele disse: eu queria ficar com esse rapaz, manda ele aqui para Goiânia, eu vou cuidar dele. Ele falou assim: eu acredito em restauração. Ele falou assim: eu tenho 21 homicídios nas costas. E Jesus me alcançou. Eu tenho 21 homicídios, já estou acertado com a lei, como eu não sei. Mas ele disse: já estou quites com a lei. Ele era líder de uma casa de recuperação. Gente, Jesus alcançou um homem com 21 homicídios. Transformou. Esse cara merece, para os olhos da sociedade, o que deveria acontecer com ele? Morre, desgraçado, vai para o inferno. Não é isso? Olha o tamanho da graça de Deus. Olha o tamanho do perdão de Deus sobre a vida das pessoas. Gente, não tem medida isso.
Não dá para medir o amor, o perdão, não dá para medir o tamanho do sacrifício de Jesus na cruz. Saiba que tudo... Gente, uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, ó, tudo foi colocado na conta de Jesus. Jesus diz, coloca na minha conta. Pode colocar tudo na minha conta. Chegou para ele, se arrependeu, reconheceu ele como Senhor, o que é que ele fala? Coloca na minha conta. Pode colocar tudo na minha conta. E não é à toa que Colossenses diz que ele riscou todo o escrito de dívida que era contra nós. Ele riscou todo o escrito, toda a dívida que a gente tinha com ele foi rasgada na cruz do Calvário. Os teus pecados, queridos, estão na conta de Jesus. Estão na conta de Jesus. Então, para terminar, antes de participarmos da ceia, eu quero dizer o seguinte, vamos ficar de pé?